palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje nós rendemos graças ao Senhor pela lei do trabalho. É o Senhor que institui para o homem, para curar o mal do pecado, a regra do trabalho. Comerás do suor do teu rosto, viverás entre carros e pedras. O trabalho não é uma punição, o trabalho é um remédio para que o homem reconheça o esforço de ter as graças que Deus lhe concede. Então, nesse momento, é bom que nós agradeçamos ao Senhor pelo pão de cada dia conquistado à custa do suor do nosso rosto, e se não pelo nosso suor, pelo suor daqueles que nos amam. Durante uma grande parte de nossa vida, nós vivemos às custas, né? A custa do cansaço e do trabalho dos nossos pais, das pessoas que nos amam. Então devemos ser gratos pelo trabalho, muitas vezes não o nosso, mas o trabalho de alguém que faz chegar até nós o necessário para viver. E que tantas vezes somos mal agradecidos e exigentes, mas o suor derramado não é o nosso. Agradecemos ao Senhor pelo pão de cada dia, que é fruto do sacrifício cotidiano de cada homem e mulher de boa vontade. Tem um ditado que diz assim: quem trabalha, Deus ajuda. Agradecemos ao Senhor, porque o que chegou até nós de bens materiais e de resolução firme da consciência sobre a honestidade é fruto do empenho do trabalho. No trabalho, nós colocamos o nosso amor, porque ninguém se cansa por quem não se ama. Então, no dia do trabalho, que é uma data civil, não é uma data religiosa, viu? O dia do trabalho, instituído após as lutas das classes trabalhadoras, começado com o movimento feminino das fábricas da Inglaterra, e depois de muita luta, no mundo inteiro se estabeleceu o dia 1º de maio como o dia do trabalho. Logo depois, o Papa Pio XII quis mostrar aos cristãos que nada em nossa vida é à toa. E lá em 1955, instituiu a memória de São José Operário, para que a gente, cristãos, pudéssemos dar sentido ao trabalho, considerando a Escritura que diz: quer comamos, quer bebamos, tudo o que fizermos que seja para a glória de Deus. Então, hoje, no dia do trabalho, nós devemos olhar o mundo e pedir ao Senhor que se compadeça de tantos homens e mulheres que estão sendo arrancados de suas vidas pelo egoísmo e pela ganância humana. Mas também reconhecer que em tudo encontramos graça de Deus, e o pouco que ganhamos no fruto do nosso suor, que nós achamos sempre pouco, não é? Não há quem ache muito o que ganha, acha sempre pouco, queria ganhar mais. Não tem uma viva alma que diga assim: não, que eu tenho, tá bom. Até os mais poderosos querem sempre mais. Mas hoje é dia de agradecer ao Senhor, porque o pouco que nós temos, fruto do nosso esforço, e claro que o nosso esforço vale muito mais, a vida derramada de quem trabalha vale muito mais do que o pouco que se ganha. Mas devemos ser gratos ao Senhor, porque diante de tantas coisas, a cada dia, debaixo da sua graça, nós podemos nos levantar e sair para a luta. E aqui, quando eu digo luta, não é uma luta que nos destrói, é uma luta que nos edifica. A luta de trabalhar e vencer, de ter o orgulho de pagar as suas contas, deixar algumas para depois, né? Mas olhando para o céu, agradecendo ao Senhor, porque Ele atende a nossa oração quando levantamos as nossas mãos e pedimos a Ele o pão nosso de cada dia,
Nós pedimos não só por nós, mas uns pelos outros. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine a trabalhar em prol da vida, em prol do ser e não em prol do bem. E quero também animar você, meu irmão, minha irmã, que está desempregado porventura, não está ganhando muito menos do que precisa. Não desista, não desanime. Quem espera em Deus sempre alcança. E nós não dizemos isso para consolar e manter no cabresto e no jugo da injustiça os filhos de Deus. Alguns nos acusam de sermos uma religião de culpa. A igreja tem o seu poder porque vive em função de culpar os seus membros. Não. A igreja vive em função de fazer a glória de Deus brilhar em nossa vida e reconhecermos que muitas vezes nós temos muito mais do que merecemos. Então hoje Jesus é identificado como o filho do carpinteiro. Para que a gente entenda que o trabalho nos dá um nome. E quando a gente vive com a honestidade do povo que nós temos, não existe coisa mais bonita e restauradora do que deitarmos em nossas camas com a consciência tranquila. Hoje eu não tirei nada de ninguém. Hoje eu não roubei ninguém. Hoje eu não tirei a dignidade de ninguém. O que ganhei é meu pelo meu esforço e não por favor. Eu sempre reclamo dos patrões que têm um sentimento egoísta e ruim e se dirigirem aos seus funcionários achando que estão fazendo favores a eles. Se é favor, mande embora todo mundo, eu quero ver como é que você vai se virar aqui. Não. O salário que se paga a alguém não é favor, é respeito e não paga o tamanho da dignidade de cada homem e de cada mulher. É bom que você, que é empresário, saiba disso. Quando você paga o salário dos seus funcionários, você não faz mais do que sua, não porque é algo que lhe desaponta, mas é porque o trabalho dos outros, que são seus irmãos, concede a você o seu pão de cada dia. Por mais que você seja o dono daquele trabalho, a força que é gasta nesta empresa, quando eu digo empresa, não é a instituição, mas a empresa é a tarefa. O tempo e o esforço que é gasto nesta empresa, nesta tarefa, não é seu. Então nós precisamos uns dos outros, sempre e todos os dias. Nos orgulhamos porque o Senhor nos deu força e inteligência para desempenharmos nossas atividades sem a ninguém brilhar, sem a ninguém massacrar ou desabonar. Jesus nos ensina quando nos diz: o meu Pai trabalha e trabalha o tempo inteiro, mas nos coloca como modelo e destino do esforço do trabalho a família. Quando as pessoas reconhecem Jesus como filho do carpinteiro e lembra da família de Jesus, e aqui quando fala irmãos e irmãs, está falando porque naquele tempo as tribos moravam todas em família. Então os filhos de um irmão eram também filhos do outro, os primos eram irmãos. Uma cultura que chegou até nós também, não é? Então o trabalho também identifica a qualidade e a honestidade das famílias. É o trabalho que Deus nos concede, que faz com que o outro diga de Jesus: este não é o filho do carpinteiro, aquele homem que trabalha nesta função. Então hoje, irmãos e irmãs, aprendemos com São José, o operário, a viver em prol de nossas famílias, a fazer o bem, de modo especial para que formemos no coração dos nossos filhos, das pessoas de nossas casas, pessoas agradecidas, não pessoas apegadas, avarentas, mas pessoas agradecidas. Temos pouco, é verdade, merecemos ter muito mais, mas nós não escolhemos bem nossos governantes. É preciso que nós tenhamos a experiência de São José. Eu não trabalho para aparecer, eu trabalho para que os meus sejam e tenham. O meu cansaço não é somente por mim, mas por aqueles que amam. Então a sensação de cansaço, quando você chega em casa e diz assim:
eu estou só o pó da rabiola, não é? Tem essa expressão? Primeiro que rabiola não tem pó, não é? Mas tem uma expressão, eu estou só o caco, eu estou só o bagaço. Que você encontre sentido nesse cansaço e a resposta seja: eu me canso porque amo. Eu me canso porque existem pessoas que valem o meu cansaço. Eu me canso porque a vida que quero ter depende da minha responsabilidade de me cansar por aquilo que desejo e por aqueles a quem não quero perder. A dignidade do trabalho se constitui aqui. Ao dizermos que fulano é faxineiro, que fulano é cozinheira, que fulano ou fulano é diarista, pedreiro, pedreira, que também já tem mulher pedreira, né? Motorista, tantas coisas que às vezes a gente faz parecer com o nosso preconceito que são funções indignas, mas são as funções que mantêm a ordem de nossa vida. Imagine a sua vida se o gari não passasse para recolher o seu lixo. Imagine a sua vida se o padeiro não acordasse cedo para fazer o seu pão. Imagine a sua vida se aquela velhinha de pele enrugada, marcada pelo sol, corcunda, não fosse lavrar a terra para produzir o feijão que você põe na sua mesa. Então a gente precisa entender o trabalho como um esforço em prol uns dos outros, não como um favor, mas como uma graça. Valorizar o empenho e o esforço das pessoas que lhe servem, porque precisam ter dignidade. Eu sempre digo, quando vou contratar algum serviço aqui para a paróquia, eu digo à pessoa: olha, eu não estou dizendo que o seu trabalho não vale, pechinchando, claro, para não sorvete de nada, né? Eu não estou dizendo que o seu trabalho não vale, eu estou dizendo que nós não podemos pagar. E aí a pessoa começa a entender, e daqui a pouco a gente consegue uns 80% disso. Eu sou um bom pechincheiro, pelo menos me considero. Mas nós precisamos fazer a experiência de reconhecer o trabalho de fato como um dom cotidiano de Deus, e entender que relação tem com a expressão o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se nós fizermos bem, irmãos e irmãs, a vontade do Senhor, nós seremos bem-sucedidos, e por isso temos como modelo de homem trabalhador São José o operário. Alguém que na Bíblia parece não ter destaque nenhum, não é? Mas imaginemos se Jesus não tivesse um pai trabalhador para manter as suas necessidades de homem, um homem protetor e servil, que voltasse para casa feliz para abraçar e sentir o cheiro da sua esposa, cansado, depois de levantar, quem sabe empregado inteiro. Um homem amoroso, que com firmeza de pai ensinou seu filho a ser bom e honesto. A humanidade de Cristo precisou ser educada, viu? E quem educou foram José e Maria. Então nós precisamos olhar com mais profundidade a vida, com mais sentido. No mundo em que tudo é descartável, que o trabalho de ninguém parece ser um dom, mas uma obrigação, nós começamos a nos humilhar em nossos postos de trabalho. Nós não respeitamos o cansaço de quem encontrou um modo de ganhar a vida nos servir. Nós não somos especialistas em dizer muito obrigado, seu gari, pelo seu trabalho. Ou dizer: olha, dê um abraço no padeiro, diga que o pão dele é muito bom. Quando foi que você fez isso na padaria? Nós precisamos valorizar o trabalho dos outros, do mesmo modo que nós queremos que valorizem o nosso. Aprendamos com São José que a humildade de quem ama não diminui o esforço em igual medida. Trabalhem por amor, porque quem se cansa por amor não perdeu tempo nem perdeu força, ganhou vida. Mas se você trabalha somente pelo dinheiro, você vai estar sempre com a sensação de que não é suficiente. Mas há um pai ou mãe de família que pela manhã, ao sair do trabalho, deixa seu filho agarrado com um pedaço de pão com margarina e meia xícara de café. Ele vai dizer: valeu o esforço. Há uma mãe que vê a alegria do seu filho
ir para a escola com dignidade, com a roupa limpa, porque o dinheiro deu para comprar o sabão, com um tênis mais ou menos daquele da promoção, da baixa da sapateira da liberdade, mas com dignidade. Nós vamos ensinar aos nossos filhos que não é feio ter o que se pode, feio é ter o que não podemos pagar e insistimos em ter. Me admira às vezes que eu passo pelas ruas. Essa semana eu reclamava com alguém, não sei, passava em algum lugar e tinha um cidadão numa casa pobre com uma caixa de som enorme na porta de casa, tocando. Eu disse, meu Deus, será que pagou a conta de água esse mês? Ou a conta de luz? Claro que eu não tenho nada contra a caixa de som, se você escutá-la com respeito, né? Mas o problema é, quanto maior a caixa de som, maior o desrespeito e a zoada. A gente precisa aprender a ensinar aos nossos filhos que nós não moramos sozinhos no planeta. E que já é um sinal um tanto duvidoso alguém comprar uma caixa de som. Que sentido tem você comprar uma caixa de som para no domingo de manhã você botar a caixa de som no meio da rua e ficar dentro de casa? Não é assim que acontece? Claro que é a nossa cultura, mas eu estou fazendo meditar sobre o significado e o valor do nosso trabalho. Para que nós trabalhamos? Para ter ou para ser? Quando chegarem cansados em casa, lembre-se de São José, que tantas vezes com o corpo doído pelo peso das coisas que fazia, chegava em casa feliz da vida e orgulhoso dizia: eu tenho a melhor esposa e o melhor filho. Eu sou o esposo de Maria. Eu sou o pai de Jesus. Que mais eu posso merecer? Seja o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, daqueles com quem vale a pena se cansar. Se canse por amor. E diga o Senhor que nos fará alcançar o que merecemos. Porque os homens não vão nos pagar o que queremos. Mas Deus tem algo reservado para nós. Que no dia do trabalho não gaste o seu tempo se maldizendo, mas agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo que tenho. Quero um pouco mais, mas o que tenho por hoje está bom. E gaste um pouquinho de tempo rezando, porque não tem nem isso. Agora, enquanto nós estamos aqui, certamente tem um pai e uma mãe de família preocupados, porque hoje não tem que dar aos seus filhos para comer. Rezem por essas pessoas, para que elas sejam valorizadas e o mundo entenda: todos precisam ter o seu trabalho e o seu sustento. De graça o tempo todo não educa, mas se nós formos uma ajuda para que o outro possa ganhar o seu pão, peçamos a Deus a graça de sermos esses sinais. Que no dia do trabalho nós possamos agradecer e pedir ao Senhor um coração justo, para que a ninguém falte o pão de cada dia, pela intercessão de São José, o opera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.